Tá aí, Ana? Professor, não estou localizando. Eu Larissa, localizei você aqui, eu já vou aceitar, localizou? viu? Só um momentinho. Excelente, agora, obrigada, Larissa. agora sim. Agora eu acho que... Professor, Prontinho, já está antes como convite. de você começar, só queria fazer uma observação para quem está com o microfone ligado, só ter esse cuidado para desligar, por gentileza, para não dar uma interferência quando os professores estiverem falando. Obrigada, gente. Estão conseguindo me ouvir? Alexandre? Ana? Agora sim, perfeito. Agora sim? Sim. Opa, professor Miguel? Sim? Conexão... Agora acho que está a conexão restabelecida, né? Então, mais uma vez, sejam todos, né? Muito bem-vindas, bem-vindos, e que tenhamos aí um encontro com bastante troca de conhecimentos, né? Um bate-papo leve, gostoso, né? E que isso traga para nós, né, uma expectativa, né, de que o nosso MBA, né, em gestão de projetos, oferecido pelo IPOG, né, venha realmente ao encontro das expectativas, né, do que vocês estão procurando na vida, né? Novas diretrizes, né? Um crescimento, né, que satisfaça, né, a geração de vocês e, com certeza, as próximas, né? Então, o nosso papel aqui, né, é o de facilitar essa ascensão, né, na vida de vocês por meio de conhecimentos, que é o grande desafio do IPOG, né, que é transformar, né, pessoas em vencedoras na vida, né? Então, esse é o nosso lema. Então, no IPOG também já há bastante tempo, né? Mais de uma década, né? E é uma alegria muito grande poder compartilhar aqui esses momentos com vocês, né? Então, Ana, como que você vai conduzir inicialmente a abertura, e aí depois os professores se apresentam, ou você prefere que o professor Miguel, o professor Alexandre, converse um pouquinho aqui com a Professor, galera? podemos seguir. Professor Miguel ou professor Alexandre, quem quiser começar, né, dar o passo inicial aí para a gente iniciar, tá tranquilo. Professor Miguel, por favor. Obrigado, professor Volpato, obrigado, Ana, obrigado, Larissa. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse mundo da inovação, né? Eu acho que essa é a primeira palavra que a gente tem que entender como projeto, né? Acho que a primeira questão que a gente tem que colocar aqui é que projeto é diferente de processo. Acho que essa é a primeira questão. Enquanto processo tem a ver com melhoria contínua, projeto tem a ver com inovação. Então, o gerente de projeto é um inovador. Introduz dentro da empresa, né, as inovações necessárias para que o negócio consiga sobreviver. E quando nós falamos em MBAs ágeis e inovadores, conforme a última versão do PMI e do PMBOK, é nesse sentido. A agilidade para permitir a adaptação das empresas
ao novo ambiente competitivo e a inovação como fator distinto, ou fator diferencial que uma empresa pode oferecer aos seus clientes e às suas partes interessadas de forma a sobreviver. Então, no nosso curso, né, no nosso MBA, nós trabalhamos muito a questão da inovação, a questão da agilidade, usamos muitos conceitos da nova edição do PMBOK, a 7ª edição, que leva o gerente do projeto para uma questão mais estratégica, mais para um sistema de entrega de valor, mas também focamos nos nossos módulos a parte de execução de projetos, de mostrar como se executa os projetos. Eu acho que, como introdução, é isso, professor Volpato. Vou passar a palavra aí para o professor Alexandre. Maravilha, maravilha, Miguel. Vamos que vamos, né? As mudanças que ocorrem, né, nos projetos são grandes. Tá? Estão me ouvindo todos? São grandes na metodologia, embora a versão anterior, a versão do PMBOK 6, né, ela continua valendo, ela não mudou, né, ela da parte mais... Por exemplo, uma casa, né, uma coisa bem comportadinha, construir uma casa, né, um exemplo bem prático aí, é bem direcionado, é bem tranquilo, né? Quando a gente fala em inovação, principalmente aqui, que eu estou trabalhando com algumas indústrias aí, quando eu estava conversando com o Miguel dos projetos de indústria 4.0, né, esses precisam ter agilidade, né, e precisam ser gerenciados de uma forma muito mais dinâmica. Então, isso vem, acredito eu que as mudanças que estão ocorrendo vêm nesse sentido para que a gente possa realmente fazer com que as coisas aconteçam dentro do momento certo, na qualidade certa, né? Eu, particularmente, trabalho muito com a parte de qualidade, a parte de aquisições, que são importantes dentro do projeto, quer dizer, desde o início, né? Desde a entrega de valor, o que é valor, até a gente chegar ali e provar que o que nós fizemos, como fizemos, no prazo certo, na quantidade certa, na qualidade certa, né? Entregando valor aquilo para os nossos stakeholders, né? Então, é bastante interessante, eu acho que essas mudanças todas, nós vivemos uma época realmente onde inovação ela é fundamental, não que os outros critérios, né, de desempenho, os trade-offs deixaram de existir, muito pelo contrário, né? Custo-benefício, né? Vamos falar custo e qualidade, né? Nós temos que analisar sempre isso, né? Velocidade, flexibilidade, confiabilidade, né? Então, é preciso olhar para esses trade-offs o tempo todo para que a gente possa entregar aí, os nossos projetos dentro daquilo que se espera. Ok? Perfeito, professor. Acho que agora, a sequência, a Ana vai fazer uma apresentação do IPOG, Ana? Isso, Isso. professor. O Isso. professor Então, colocou o slide? Não, mas ele... Isso. Isso. Uhum. Isso, eu falei para o pessoal um pouquinho do IPOG, né, da nossa instituição. Temos 20 anos de mercado, tá, pessoal? Essa é uma especialização do formato 100% EAD. Vou falar um pouquinho quando a gente abrir, professor, para as perguntas e respostas, tá? Tem certificado esse evento, tá, pessoal? Vou deixar no chat para vocês o link para vocês se inscreverem, tá? Assim que a gente for seguindo aí com as palestras, tá? Eu vou deixando para vocês também. Aí no finalzinho, professor, eu falo um pouquinho da especialização e das oportunidades de ingresso, tá bom? Podemos começar sim. Perfeito. Então, eu vou pedir aqui uma licença, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação pessoal, né? E aí, em seguida, depois o professor Miguel, a professora Alexandre, o professor Miguel, aí ele vai fazer uma pequena apresentação da proposta do nosso MBA, né? Perfeito. Nós estamos trabalhando nesse projeto, né? Na verdade, já há muitos anos, né? Esse projeto nós já temos também numa outra modalidade, e nós apresentamos agora, né, em função de uma demanda, o projeto do MBA
né, nesse formato 100% à distância, né? Então, a minha formação inicial na primeira graduação foi em administração, depois eu tive a oportunidade de fazer contábeis, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer assim MBAs, né, igual vocês, no curso de especialização, né? Depois eu tive também desenvolvi o mestrado, né? Depois um doutorado e a minha última titulação é de pós-doutor pela Universidade Católica Portuguesa. Então, tenho, como na área empresarial, né, uma experiência já bastante significativa, né? Tive a oportunidade de trabalhar, né, em projetos em indústria, comércio, e nos últimos 15 anos da minha vida como executivo, como em hotelaria, no Grupo Accor, né? Acho que muitos de vocês conhecem, né? Ela também é bastante forte aí já vi no Nordeste, Norte, Nordeste, né? Então, o Grupo Accor, que é formado, né, pelas marcas Sofitel, Novotel, Ibis, então eu trabalhei 15 anos na rede, né, desenvolvendo projetos de controladoria, e que assim tem uma alegria muito grande, né? Hoje em dia já às vezes a gente brinca, né? Não trabalha mais, né? Mas a gente só fica agora na parte mais de treinamentos, né? Então é a minha atividade atual, né? Então fiquei mais de 40 anos, né, trabalhando na vida empresarial. Aí depois disso, então, né, abri uma empresa já com uma experiência aí, significativa para trabalhar agora como na parte de consultoria e ainda continuar, né, na parte de educação, né? Então, eu sou professor aqui na PUC de São Paulo já há 30 anos, né? Então, sou professor doutor, né, aqui na PUC de São Paulo, né? Na vida pessoal, né, sou casado, também há quase já 38 anos, né, bastante tempo, com a mesma esposa, né? Tenho 2 filhos, né? O meu filho tem 35, tenho 2 netos, né? E a minha filha tem 28, né? Casou agora, recentemente, né? Sou feliz da vida, mas amo viver, amo fazer o que eu me proponho a fazer, né? Que é conversar com vocês, que é aprender, né? Que é compartilhar um pouco do que eu consegui, né, acumular de experiência, né? Mas confesso, né, que às vezes a gente brinca assim que a gente mais aprende, né, com vocês, né, na hora que nós compartilhamos conhecimentos, né? Então é uma alegria, mas assim enorme, né, sem poder ter essa experiência e esse momento, né, de conversar com vocês, de expor a nossa proposta, né, e é uma proposta que né, às vezes nós conversamos, Miguel, Alexandre, eu, né, que é uma proposta de mudar a vida das pessoas. Então, o que nós acreditamos? Que nós podemos mudar a vida das pessoas por meio da educação, que é o que nós escolhemos fazer na nossa vida, né? Então, quando nós propomos e trabalhamos com uma instituição tão séria, tão dedicada, né, como o IPOG, né, então é esse o objetivo. Nós acreditamos em educação, nós acreditamos que nós podemos mudar a vida das pessoas, e é essa a proposta do nosso curso. Quando nós falamos em gestão de projetos, né, nós acreditamos que tudo na vida é projeto. Aliás, nós somos o projeto. Se perguntarem para vocês qual é o projeto mais lindo do mundo, vocês vão falar, o projeto mais lindo do mundo sou eu. Que tem início, que tem meio, que tem fim, que tem escopo,
que tem um cronograma, viu? Muitos não querem, às vezes, nem cumprir o fim do cronograma, né? Mas não tem jeito, né? Hoje o Erasmo, infelizmente, nos deixou, né? E é um projeto de vida. Qual é o legado que nós vamos deixar? E projetos é isso, gente. Você deixa um legado. Você enxerga passos seguintes. E quem enxerga passos seguintes é um privilegiado. Porque vai se diferenciar de muitas e muitas pessoas. E como nós nos diferenciamos? Estudando, participando de novas atividades, de novos conhecimentos, de novas oportunidades, de novos relacionamentos. É isso que provoca em nós mudanças. Se nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas que fizemos, nós seremos sempre iguais. Eu quero pensar diferente, eu quero ter uma vida diferente, eu quero me relacionar diferente. É por meio do estudo que nós conseguimos nos diferenciar, né? Então, eu quero deixar aqui essa mensagem de que nós acreditamos na educação. Nós acreditamos que na instituição que nós estamos dedicando e oferecendo esse MBA é uma instituição muito, muito séria, né? Estamos há muitos anos no IPOG, gente, né? E acreditamos que o IPOG oferece essa forma de transformar as pessoas, de transformar pessoas em vencedoras. E é isso que nos faz crescer. É isso que nos garante uma vida digna. É isso que nos garante deixar um legado para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, que é o que nós fazemos. Nós trabalhamos, gente, nós estudamos, nós procuramos aprimorar os nossos conhecimentos para deixar uma vida melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Como os nossos pais, de alguma forma, procuraram fazer por nós. Esse é o projeto de vida que poucos enxergam. Qual é o legado que nós deixaremos para as próximas gerações? E esse MBA tem essa finalidade. É projeto, gente, é projeto, é mundo. Tudo que vocês imaginarem é projeto. Em indústria, pense em indústria, gente. Pense como era a produção de automóveis, não vão muito longe, há 10, 15 anos e hoje. Como era a produção de remédios há 10, 15 anos e hoje. Como que é o agronegócio, gente? Como é a criação de ovinos, caprinos, bovinos? Pensem, gente, como será a atividade de turismo, hotelaria, daqui a alguns anos. Olha os investimentos que estão sendo realizados. Sabe o que vai ser? Qual vai ser o turismo do futuro? Vocês acham que, claro, que eu espero que nós, né, continuemos, né, visitando as praias maravilhosas, né, do Nordeste, né? A gente adora. Eu sou aqui de São Paulo, né? Mas o futuro vai ser a gente pegar um ônibus espacial e ir para um hotel aqui a 400 quilômetros de altitude. Isso é um projeto, gente. Quem está pensando nisso? Quanto tem de dinheiro envolvido nisso? Projetos em saúde, educação, tudo é projetos. E a nossa proposta vem ao encontro disso. Como levar para vocês inovações em função, né, dessa expectativa que todos nós temos de tentar melhorar a nossa visão sobre o futuro, sobre os exercícios seguintes. Quando nós estudamos, é isso que acontece. Nós ampliamos um pouco, viu, gente? Ampliamos um pouco a nossa mente. Quando nós estudamos, como nós somos desafiados, nós estimulamos um pouco a conexão dos nossos neurônios, que faz com que nós
sejamos diferentes. Quem não estuda, quem não estimula os neurônios, fica para trás. E o seu concorrente ganha as oportunidades que talvez você teria. Então, essa é a nossa proposta. Levar para vocês inovação, conhecimento em gerenciamento de projetos, seguindo o modelo que eu vou pedir aqui gentilmente para o professor Miguel, né, discorrer um pouco, né, sobre, resumido, claro, né, a nossa proposta. E aí, depois, né, claro, nos colocaremos aqui à inteira disposição de vocês, né, para a gente conversar, para debater, independente, né, se nós... independente desse momento, né? Então, fica os nossos contatos, nosso telefone, né, para que vocês entrem em contato diretamente, né, com a gente para dirimir eventuais dúvidas, questionamentos sobre a nossa proposta. Muito obrigado por terem me ouvido. Professor Miguel, por favor. Obrigado, professor Volpato. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, um conjunto de slides dentro do tema que nós nos propusemos, que é a evolução da metodologia de gestão de projetos e um pouco do que é o mercado de trabalho hoje de gestor de projetos e de gestor de PMO também, né? Não só o gerente de projetos, mas também o diretor de portfólio, o gerente de portfólio, ou responsável pelas iniciativas estratégicas da empresa. Então, na hora que eu for falando sobre cada um dos slides, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem, que depois nós, no final, dirimimos essas dúvidas, tá certo? Então, eu vou começar, professor Volpato, mostrando um pouco do que é a visão da última edição do Project Management Institute, do PMI, e dos documentos que o PMI cria, basicamente o PMBOK, os livros de agilidade e etc. E aqui vocês podem me perguntar pela primeira vez, mas por que PMI? Por que vocês seguem o Project Management Institute? Porque o PMI é a organização hoje com quase 800 mil pessoas em mais de 200 países do mundo inteiro. Ou seja, você ter uma certificação PMI, você pode utilizar no Brasil, você pode utilizar na Argentina, você pode utilizar na China, você pode utilizar na Austrália. Imagina que você é engenheiro de sistemas, ou é advogado, ou é da área de saúde, muda para um outro país e quer validar o seu diploma. Você vai ter um processo burocrático para que esse país aceite o diploma seu. Agora, quanto ao PMI, se vocês fizerem uma certificação PMI, ela é aceita em todo o mundo, sem nenhum tipo de questionamento burocrático, etc. Então, o PMI é a maior instituição de gerentes de projetos do mundo, vem desde lá de 1960, essa questão de gerenciamento de projetos, pessoal, começou fundamentalmente a tomar forma de uma maneira mais profissional quando o presidente americano John Fitzgerald Kennedy disse que ia colocar um homem na Lua antes dos anos 70. E os Estados Unidos, né, colocou um homem na Lua me parece, se eu estiver errado, em junho de 1969, com o projeto Apollo 11. Agora, vocês imaginem, né, o que é necessário para colocar um homem na Lua, e não só, né? Porque o objetivo não era só colocar o homem na Lua, era ele ir na Lua, pisar na Lua e poder voltar. Então, a evolução da nossa profissão como gerente de projeto, ela vem aí a partir dos anos 60, com o PMBOK lançando a primeira edição, e agora nós já estamos na 7ª edição. O que é importante aqui nos primeiros conceitos que eu quero colocar para vocês? É a palavra gerente. Vocês vejam que o nosso MBA não é um MBA em execução de projetos, é um MBA em
gestão de projetos. Qual é o papel do gestor de projetos? É executar o projeto? Não. Eu sei que em empresas sem grandes estruturas, empresas pequenas, o gerente de projeto acaba fazendo planejamento, acaba fazendo execução, acaba fazendo a parte toda de justificativa, de business case, o gerente de projeto controla, monitora, encerra o projeto. Eu sei, mas o papel do gestor é minimizar o risco. Então, vocês vejam, o nosso papel como gerente de projetos é minimizar o risco do projeto dar errado. Vocês vão poder me dizer assim, mas se eu utilizar uma metodologia de projetos, o projeto vai ter sucesso. Infelizmente, a resposta é não. Como vocês sabem, 70% de todas as iniciativas estratégicas no mundo empresarial não atingem nem o escopo, não atingem o orçamento, não atingem o cronograma e também não entregam o nível de qualidade necessário em relação à demanda de um determinado stakeholder dentro da empresa. Então, vocês vejam, se 70% das iniciativas não atingem o escopo, o cronograma, o orçamento ou o nível de qualidade exigido, vocês imaginem uma empresa que não utiliza nenhuma metodologia de projeto. Então, essa é a primeira questão que eu quero colocar para vocês. Nosso MBA é para formar líderes, para formar gerentes, para formar gestor, para liderar uma equipe, para poder conversar com o nível de cima da organização, com a diretoria, com o C-level, e para conversar com os pares, seja o gerente de recursos humanos, seja o gerente de tecnologia, seja o gerente de vendas, seja o gerente de marketing, o gerente operacional, o gerente financeiro, o gerente de compras, o gerente de logística, e depois poder orientar, estimular, motivar, entregar o maior potencial humano da equipe de projeto, entregando um sistema de valor para a organização. Ou seja, o gerente de projeto, ele está junto com o pessoal do planejamento estratégico da empresa, entendendo quais são as iniciativas necessárias para que a empresa esteja viva, para que a empresa sobreviva. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês todos, e se vocês quiserem, se vocês olharem a empresa de vocês hoje, tentem responder a seguinte pergunta: o que nós temos que começar a fazer hoje que vai nos permitir ser competitivo em 2025? Eu vou repetir. O que nós temos que começar a fazer agora para poder competir em 2025? Porque se eu esperar 2025, eu não vou ter tempo para me adaptar, mesmo com toda a agilidade que eu possa colocar nos meus projetos. Então, o gerente de projeto é um inovador, é um visionário, é um cara que está preparando o futuro, como o professor Volpato colocou. Nós não somos executores, nós somos líderes, nós somos impulsionadores, nós temos o papel de liderar, de direcionar, de tirar o potencial máximo das nossas equipes e entregar valor para que a empresa possa sobreviver, possa competir, consiga gerar os seus índices de lucratividade necessário para que ela consiga continuar investindo repetitivamente na empresa, de modo a transformar essa empresa numa organização perene, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Não se esqueçam que os dados do Sebrae mostram que quase 65% das empresas nacionais fecham antes do 3º ano. O índice de mortalidade das nossas empresas, eu vou repetir dados do Sebrae, 65% das empresas não conseguem atingir o 3º ano. E vocês me perguntam, mas a ideia não era boa? O produto não é bom? A ideia é boa, o produto é bom, a execução é boa, mas não tem uma visão de futuro, não tem uma visão de inovação, e isso é que nós queremos trazer para o nosso MBA. Não apenas um executor de
organograma, ou de cronograma, ou de escopo, ou de nível de qualidade, ou de plano de comunicações, ou de plano de aquisição, etc. Mas um líder, um cara que pense estrategicamente e entenda o ambiente competitivo que a sua empresa atua, de forma que ela possa, né, sobreviver nos próximos anos. Para fazer esse material hoje para a nossa live, eu pesquisei, e se vocês notarem, o mercado de trabalho em gestão de projetos hoje é mais ou menos 8 mil, 9 mil, mas a mediana hoje de um gerente de projetos, basicamente, R$ 9.000. Mediana. A gente sabe que tem gerente de projeto que ganham 2.000, 1.500, 3.000, 4.000, e sabemos que tem gerente de projetos que ganham 60 mil. Né? A mediana hoje é em R$ 9.000. Se você for um pouquinho mais para o conceito de PMO, porque você vê, né? A carreira nossa em gestão de projetos nós começamos colocando a mão na massa como membro de uma equipe de projeto, a gente começa trabalhando em equipes de projeto, depois nós ganhamos corpo, habilidade, competências e atitudes necessárias para gerenciar projetos, e depois a nossa carreira vai para o gerenciamento ou para a direção da carteira ou do portfólio, né, da criação de um escritório de projetos dentro da empresa. Então, se você pensar numa mediana de R$ 9.000 para o gerente de projeto, um PMO tem mais ou menos uma mediana de 14 mil, 13 mil e alguma coisa. E, de novo, né, não é executar o projeto, é gerar valor para a organização. Hoje eu fui no LinkedIn e coloquei lá vagas de gerentes de projeto. Se vocês notarem, né, se vocês quiserem fazer isso, entrem agora no LinkedIn, coloquem lá gerente de projetos, cliquem na questão de vagas, e vocês vão ver que hoje, né, terça-feira, dia 22, existem 3.103 vagas para gerente de projetos. E a gente não consegue. Professor Volpato, professor Alexandre, eu e os outros professores do curso, nós somos bombardeados todas as semanas com solicitações de clientes para que nós indiquemos gerentes de projeto para trabalhar. Está extremamente difícil de conseguir indicar. Então, vaga tem, pessoal. Vaga tem. O que precisamos é ter competência, ter as habilidades, ter as atitudes necessárias para gerir projetos de R$ 1.000, para gerir projetos de 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões de reais. Eu, por exemplo, trabalhei num projeto da petrolífera de Angola, que a gente estava fazendo projeto de reorganização da petrolífera de Angola, da Sonangol, que era um projeto de mais ou menos 250 milhões de dólares para fazer isso. Eu participei de um projeto dos Correios de Portugal, né, para reestruturar toda a parte de logística, saindo do modal ferroviário para o modal rodoviário, em que esse projeto custou mais de 100 milhões de dólares. Na época, 100 milhões de euros. Então, você pode ter projetos de implantar um pequeno sistema, seja um sistema de atendimento de WhatsApp, ou pode ser também projetos de reorganização, projetos de fusão e aquisição, projetos de lançamento de produto. Eu não sei o que vocês estão pensando dessa compra do Elon Musk pelo Twitter. O que ele vai fazer com o Twitter? Qual é o projeto do Elon Musk para o Twitter? E quando eu pergunto para vocês qual é o projeto do Musk para o Twitter, a pergunta que eu faço é: quais são os projetos que as empresas de vocês têm como iniciativa estratégica para continuarem competitivas e atingir os resultados que vocês têm? Então, o professor Volpato é o nosso coordenador. Eu ajudo o professor Volpato como co-coordenador, sou mestre em administração de empresas, mais ou menos há 40 anos trabalhando no chão de fábrica e depois saindo do chão de fábrica para dentro da organização, e hoje mais na área de inovação e transformação digital, né?
eu fundei o Instituto Brasileiro de Transformação Digital, que é para tentar criar uma mensuração e trazer dados do impacto da transformação digital nos nossos negócios. Os outros professores, vocês vão ver que são todos eles também doutores e mestres. O professor Alexandre Duarte, que está aqui, ele é PhD em administração de empresas, e aí a gente vai poder depois, viu, Ana, disponibilizar esse material aqui para todos, e aí depois, Perfeito, professor. se eles tiverem alguma dúvida sobre algum dos professores que estão aqui, mas todas essas pessoas que estão aqui, pessoal, é network de vocês. Se vocês pegarem o nome de cada um, forem no LinkedIn e pedirem para se conectar, só agora, sem precisar fazer matrícula, sem precisar fazer nada, mas eu espero que vocês sejam os nossos alunos, você já tem aqui uma networking de mais de 10 professores que podem ajudá-los, né, nesse caminho da profissionalização na área de gestão de projetos. Vou mostrar rapidamente aí o que é o nosso curso. Nós temos o nosso MBA dividido em 3 eixos. O primeiro eixo é o que a gente chama de Fundamentos de Gestão de Projetos. Então, aqui, o primeiro módulo, nós passamos todos os conceitos de gestão de projetos, falamos sobre escopo, falamos sobre a profissão, sobre o mercado, sobre PMI, falamos sobre algumas metodologias. O segundo módulo é um módulo totalmente focado em metodologias ágeis. E aqui, pessoal, estamos falando de XP, estamos falando de Scrum, estamos falando de Kanban, estamos falando de todas as metodologias ágeis, porque as pessoas me dizem, Miguel, só tem uma metodologia ágil que é o Scrum. Não, existem mais de 10, 15 metodologias ágeis que vocês terão que conhecer para optar por uma delas para gerir os seus projetos nas suas organizações. Então, nós começamos com fundamento, depois vamos para metodologias ágeis, depois vamos para a parte do cronograma e começamos a falar de ferramenta. Então, nós começamos a trabalhar com vocês um projeto prático para que vocês, em cada um dos módulos, consigam aplicar os conceitos e consigam avançar no projeto que vocês definirem. Pode ser um projeto uma casa, pode ser um projeto um software, pode ser um projeto de uma viagem, pode ser um projeto de uma festa de aniversário, pode ser qualquer projeto. Mas o importante é que vocês consigam alinhar a parte teórica com a parte prática. Porque vocês sabem que um modelo EAD, que é fundamentalmente assistir os vídeos, fazer as provas, ler os materiais complementares, assistirem os vídeos, acessarem a bibliografia básica que nós passamos para vocês, né? É a parte teórica. Mas vocês terão que se dedicar algumas horas do trabalho de vocês para pegar esses conhecimentos teóricos e aplicá-los em um projeto, de forma com que vocês consigam ir entendendo, né, a parte teórica e a sua evolução prática. Então, nós começamos falando de fundamentos, entramos em metodologias ágeis, começamos a falar de ferramentas de projetos, entramos na parte do cronograma, na parte dos custos, na parte dos riscos. Depois, nós vamos para um eixo da dimensão humana em projetos, então, o que o professor Luiz Volpato colocou. Nosso objetivo é, sem dúvida nenhuma, melhorar e potencializar as habilidades, as competências, as atitudes do ser humano como gestor de projetos. Afinal, o projeto é gente, e a gente vai ter que liderar pessoas, e vocês serão responsáveis por motivar, direcionar e fazer com que a equipe de trabalho de vocês ganhe novas competências, novas habilidades, para que ela entregue o valor de cada projeto na organização. Então, nós temos uma disciplina de inovação, temos uma disciplina de gestão de recursos, e também falamos sobre as outras partes interessadas. Trabalhamos 3 habilidades fundamentais, que é a habilidade de comunicação, a habilidade de negociação e o nosso código de conduta, nossos valores, nosso processo, a parte ética do nosso trabalho.
Depois, a parte de qualidade e aquisições, que eu acho que o professor Alexandre aqui é o professor responsável e depois poderá detalhar para vocês um pouco mais, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao escopo e ao conteúdo dessa disciplina. E o terceiro eixo é o ambiente corporativo e projetos. Então, nós passamos para vocês também uma visão estratégica, ou seja, pensar, planejar, executar e avaliar. Então, a gente mostra o planejamento estratégico para vocês, falamos dos KPIs, dos indicadores de resultados, apresentamos o Balance Scorecard, apresentamos ferramentas de BPM, Business Process Management, ou seja, gestão de processos. Depois temos uma disciplina de engenharia econômica e análise de viabilidade financeira em projetos, ou seja, qual é o valor que esse projeto gerará para a empresa. Temos uma disciplina de inovação prática, que é a questão de design thinking. Então, tem uma disciplina em que nós praticamos um projeto oferecendo uma metodologia de pensamento baseado em desenho, baseado em design. E depois, a última disciplina do nosso curso é a questão de entregar para vocês os conceitos fundamentais das provas em que o PMI apresenta e propõe para o tipo de certificação que vocês escolherem, né? Se vocês virem aqui, nós estamos falando aqui, então, de preparação PMP. PMP quer dizer Professional Management Project, ou seja, é a certificação do PMI que confere a vocês a profissão de gerentes de projeto. Então, estão aqui as nossas disciplinas, são 12 disciplinas, são 432 horas aula, curso certificado pelo MEC, não é, Ana? Depois vocês podem pegar o diploma de vocês. Sim, professor. Nota Professor, máxima no MEC, nota 5, inclusive. Isso. Desculpa, professor Miguel, houve aí uma atualização, né? Então, reduziu, né? Então, como são 12 encontros, e aí ficou 30 horas cada encontro, né? Então, ficou com 360 horas o MBA, mas tá perfeito, só esse ajuste. Muito obrigado. Acho que acho que fechou o microfone, professor Miguel. Não, perfeito. Então, estão aqui as 12 disciplinas, 360 horas, os 3 eixos: desenvolvimento do potencial humano, foco em negócios, utilizando os critérios do PMI, seja na metodologia tradicional, na Waterfall, ou seja, na questão das metodologias ágeis, e aí nós focamos no conceito de metodologias híbridas. Por exemplo, vou fazer aqui um desafio para vocês. Se vocês tivessem que desenvolver um novo tablet, quais metodologias vocês utilizariam? Aí vocês vão me perguntar, bom, é um tablet. O tablet tem uma parte física e o tablet tem um sistema operacional. Então, para a parte física, você pode utilizar uma metodologia tradicional. Para o sistema operacional, você pode utilizar uma metodologia ágil. Então, vocês vejam que o nosso trabalho e o de vocês vai ser identificar para cada produto que vocês querem entregar de valor para a empresa, quais são as metodologias mais adequadas para vocês gerenciarem o projeto, minimizando riscos, entregando a maior qualidade dentro do tempo, dentro do cronograma, dentro do orçamento. Então, nós temos toda uma parte de mindset, de mudança de mindset para a questão da agilidade, para a questão dos valores. E, de novo, pessoal, ágil não é simplesmente Scrum. Scrum é uma das metodologias. E, junto com as metodologias ágeis, nós iremos propor a vocês um conjunto de conhecimento que permita vocês entenderem escopo, cronograma, custo, qualidade, gestão de recursos, gestão de comunicação,
integração, aquisições, stakeholder, entendendo as 5 fases do projeto, e aqui vocês vão estar sempre nos 2 ambientes. Chama escopo na abordagem tradicional, chama-se backlog na questão ágil. Então, product backlog. Então, qual é a forma que se faz uma iniciação de um projeto na metodologia tradicional e como é que se faz uma iniciação num projeto ágil, numa metodologia ágil. Um processo de planejamento, como é que se planeja dentro de uma metodologia tradicional e como é que se planeja, né, as sprints dentro de um ambiente ágil. Então, vocês vão ter sempre essa ideia, conversando sobre agilidade, conversando sobre tradicional, conversando sobre um sistema de valor, a parte estratégica, o portfólio, um sistema de entrega de valor para as empresas. E aqui, como último slide, eu vou deixar aqui o meu telefone e o meu e-mail e também o do professor Luiz Volpato. Então, vocês têm aí, depois a gente vai mandar esse material para vocês. E seja por intermédio da Ana, da Larissa, seja por intermédio do IPOG, ou seja, diretamente ligando para nós, mandando e-mail, nos chamando no WhatsApp. Pessoal, desde esse momento que a gente está fazendo essa live aqui, nós nos consideramos colegas de trabalho de vocês e estamos aqui completamente à disposição para ajudá-los nessa carreira fantástica, nessa jornada fantástica da velocidade exponencial, da inovação, de fazer com que as empresas se mantenham competitivas, né, e perenes, sobrevivendo, conseguindo gerar valor, né, para o nosso país, e a partir dessa geração de valor e dessa distribuição de valor, nós consigamos fazer do Brasil, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária, entregando um país melhor para as próximas gerações. É isso, pessoal. Perfeito. Me coloco aqui Obrigado, à professor Miguel. disposição, e o professor Alexandre, não sei se quer Eu falar alguma coisa. Só ia pedir uma gentileza, professor Miguel, para voltar alguns slides, por favor. Só Qual que eu deles, queria... professor? Volta mais uns, por favor. Qual Teve que um você quer? Mais um. Aí, ó. Não, mais um. Adianta um, para frente. Não, para frente agora. Aí, né? Então, acho que talvez aqui, né, é um resumo, né, que o professor Miguel trouxe, que é o que nós achamos que o nosso MBA irá proporcionar, né, de diferenciais, né, que é efetivamente o que o professor Miguel colocou, né, e que é aquela questão, né, da conhecimentos, habilidades e atitudes, né, que é o desenvolvimento, né, do ser humano, como criar facilidades, né, enfim, né, e principalmente, né, professor Miguel, aí pode adiantar, por favor, pode adiantar, por favor. Pode adiantar, professor Miguel. É a questão ali do networking, sabe? Né? A questão do networking, né? Que é o que o professor Miguel falou. Né? E a nossa proposta aqui, pessoal, é ir, né, de acordo com o que vocês têm vendo as tendências. Né? Tanto indústria, comércio, serviços, né, utilizam modelos de gerenciamento de projetos, né, que, como Google, Facebook, Magazine Luiza, Banco Itaú, Santander, que tragam atualizações, né, dos conceitos de gerenciamento de projetos, que é a nossa proposta. Né? Eu queria abrir um pouco aí para o professor Alexandre, se ele quiser fazer complementar aí as palavras do professor Miguel, para ficar à vontade, professor. Muito bacana aí, obrigado aí, Miguel, excelente apresentação, Volpato, obrigado. Né? Acho que os desafios, como eu disse anteriormente, são muito grandes, eu tenho participado de alguns projetos, né? O Miguel colocou aí, trabalhou aí com a questão da petrolífera, né? Eu também estou trabalhando num projeto grande aqui, que é a análise ergonômica de uma plataforma de petróleo, né? Junto com uma equipe grande de pessoas, né? Esse é um projeto para a Petrobras, que está desenvolvendo uma nova plataforma para
junto com um consórcio ítalo-coreano, né? E somos nós, brasileiros, que estamos fazendo toda a análise ergonômica do projeto, uma vez que tem erros, né, muito grandes por falta de conversar com todos os interessados, principalmente os usuários da plataforma, quem trabalha lá, né? Então, isso é bastante interessante. Então, são desafios bacanas, nós temos que trabalhar muito a questão de fator humano, a gente tem visto um grande apagão, de maneira geral, né, no Brasil e no mundo, de bons profissionais. Então, vocês estão vendo aí o LinkedIn com uma série de ofertas, né, de emprego. Está difícil de encontrar, então nós temos que nos qualificar, nós temos que nos preparar, né, sermos eternos aprendizes daquilo que está acontecendo. Estou participando também com algumas empresas do desenvolvimento da indústria 4.0, as empresas estão preocupadas, estão desenvolvendo projetos nessa área para que possam ser competitivas, né? Então, quando eu como nasci, sou engenheiro de produção, eu fiz meu mestrado em engenharia, depois fui fazer meu doutorado e pós-doutorado em administração, né? Então, eu trabalho bem nessas duas áreas, né? E a gente tem que trabalhar com custo, a gente tem que trabalhar com gente, a gente tem que trabalhar com qualidade, com medição de desempenho, né? Então, gerenciar este projeto para, no final dele, falar assim, olha, conseguimos entregar valor para os nossos stakeholders todos, isso é sensacional, é um prazer muito grande um gerente de projeto chegar no final e ver que a missão foi cumprida, né? Agora, desafios tem, né? E eu acho que um dos primeiros é formar uma boa equipe de projeto, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Sem ela, nós não fazemos mais nada, não tem mais nada sozinho. O próprio projeto da minha tese de doutorado e do meu artigo de pós-doutorado, eu dependia de um matemático, de um estatístico, de um cara de ciência da computação, né? Eu como engenheiro, né? E analisando processos, melhorias, né? Que poderiam ser feitos. Então, a gente fala muito em trabalho em grupo, trabalho em equipe, e aí nós temos a grande chance de realmente montarmos esse grupo, né, e trabalharmos esses domínios de desempenho e esses princípios que são a base aí, né, da nova versão do PMBOK, que veio realmente de uma maneira muito mais aberta, muito mais sistêmica, né, para complementar e não na forma de caixinhas, mas existem ainda os projetos tradicionais, é óbvio que nós temos que trabalhar também com todos esses conceitos. Então, eu só queria agradecer ao professor Volpato, as explanações aí do professor Miguel, excelente, e convidar a todos para que venham, né, discutir com a gente a questão de gestão de projetos, tá bom? Obrigado. Perfeito, professor. Mais uma vez, então, aí muito obrigado aí, né, pelas suas considerações, né? Então, Ana, e aqui, né, o professor Miguel, né, coloca aqui novamente os nossos diferenciais, viu? Que é o que nós sempre procuraremos em todos os nossos módulos, né, em todas as nossas conversas, né, aprimorar, né? Perfeito, professor. É certo, né, Ana, que aprimorar é todo dia, né? Sim, com certeza. Todo dia nós aprendemos alguma coisa, né? E todo dia Renovamos, nós é verdade. inovamos, né? Com certeza. Às vezes é um jargão aí que o pessoal tem usado muito no mercado, às vezes eu procuro fugir um pouquinho, né? Mas que o pessoal comenta, né? O que é pensar fora da caixa? O que é ser fora da caixa, né? Com E certeza. como nós conseguimos fazer isso, Sim, né? sim, E eu professor. acredito que só é possível, né? Estudando, aprimorando nossos conhecimentos, né? Ok, Ana, muito Maravilha. obrigado. Acho que então, Ana, eram as nossas considerações. Fica aí com você e depois a abertura, né? Para nós Sim, conversarmos com os nossos colegas vamos aqui. lá então, professor. Eu vou falar um pouquinho, né, da pós. Pessoal, a especialização, nossa turma vai inaugurar no dia 29, tá? É uma especialização 100% EAD, mas é um EAD muito interativo. O IPOG tem um jeito diferenciado, né, de fazer EAD. Temos uma aula ao vivo por mês, com cada professor que está ministrando, né, o módulo, que é um workshop de práticas, um momento que o professor vai trazer com vocês toda a aplicabilidade do módulo, trabalhar as ferramentas, para fazer network, né, professor Miguel, inclusive, excelente. E temos o grupo de WhatsApp da turma também, alguns professores gostam de entrar para ter uma
comunicação bem assertiva, né, com os alunos. Então, assim, para quem tiver dúvida, enviei os links, tá, da consultora Larissa, o meu link também de WhatsApp, para quem quiser receber projeto. Inclusive, quem participou desse evento tem 10% de desconto, tá, na especialização. Já enviamos também o link aqui no chat para vocês, para quem quer receber o certificado da palestra, tá? No mais, agradeço a participação de todos. Vamos abrir agora para perguntas, né, e respostas. Quem se sentir à vontade pode abrir o microfone e se direcionar, né, para fazer a pergunta aí para os professores. Obrigada. Ana, só 10% do valor total do Isso, curso? professor. Isso. Uhum. Oba! Oba, bom demais, né? É isso que fala que é o Black Friday? Para ser aluno IPOG, hein? Nota máxima no MEC, nota 5, certificado com chancela própria da instituição, professores, só os professores top, professores que estão aí em momento de mercado, a gente sempre frisa aqui com os nossos alunos, então são diferenciais que só o IPOG tem para os alunos. É verdade, é muito importante esse momento, né, que o IPOG ele abriu, né, proporciona, que é um encontro em cada módulo, né, que a Ana colocou, né, com vocês. Então, para conversar sobre os projetos propostos, sobre, eventualmente, uma dúvida, né, que vocês tiveram nos vídeos. Agora, uma coisa, né, normalmente a gente coloca assim um encontro. Agora, dependendo, né, da necessidade, né, poderá até ser mais de uma, né, Ana? A gente coloca um encontro, assim, que normalmente é o ISO, né? É o padrão, né? Mas, eu estava verificando, a gente tem um grupo de facilities, né, da turma, professor, isso. E o pessoal quer fazer um evento, né? Eles jogam o tema lá no grupo, vamos sugerir esse evento para o IPOG, então é muito legal, tem muita interação, né? Muito bacana mesmo. É muito legal, né? Então é isso, a gente forma um grupo, a gente conversa, os professores interagem, né? Então não é aquele EAD, né? Ainda de acordo com a primeira edição do PMBOK, já estamos no EAD na 7ª edição, já estamos com princípios, domínios, né? Então, estamos aí super atualizados, né? E gostamos muito de interagir, né? Então, é isso. Isso mesmo. Né? Alguém tem Ana, alguma agora pergunta? O próximo passo é a gente abrir para perguntas. Sim, vamos abrir, professor. Se alguém se sentir não quiser abrir a câmera, pode escrever no chat que eu leio também. Ou pode abrir a câmera, o microfone, se quiser abrir as câmeras, viu, pessoal? Fiquem à vontade, viu? Né? Oi, Jesus, tudo bom? Oi, Jonathan. Opa, pessoal, boa noite. O Jonathan levantou. Boa noite. Quem está falando agora é o Jesus? Não, pode deixar o Jonathan falar aí primeiro. O Jonathan. Oi, Jesus, perdão, eu não tinha visto, acabei levantando a mão aqui. Pessoal, agradecer aí o evento, né? Eu estou acompanhando aqui. Eu sou da classe bancária, sou formado em administração, decidi fazer sou aluno do IPOG e faço o curso de gestão de projetos e processos. E, assim, me interessei bastante pela palestra, porque ele fala do mercado de trabalho. E eu, ao longo desses meses, a gente começou em março, e eu estou sentindo... Na verdade, eu não estou conseguindo me localizar ainda em como eu quero fazer essa transição, sair da rede bancária e começar a trabalhar nesse ramo, digamos, de tecnologia, de algo voltado para a teoria. Eu sou muito à prática hoje. E aí eu quero pegar a minha vivência que eu tenho dentro da minha instituição, que é o Itaú, e participar dos projetos lá em cima. Ou seja, o banco lá em cima cria os projetos, faz as coisas e hoje eu executo. E eu quero fazer essa transição, eu quero sair do rede de agências e ir para o corporativo do banco. E, assim, eu venho pesquisando, venho estudando, queria aproveitar esse momento, se vocês conseguem me dar um direcionamento, não para mim, mas como eu posso buscar mais informações de qual área, dentro do gerenciamento de processos e projetos, que eu poderia buscar mais informações. Olha, cara, faz isso, que vai te dar mais, vai te ampliar mais nesse mercado que você está buscando.
eu posso te dizer, Jonathan, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que a tua pergunta é uma pergunta que serve aqui para todos. Acho que todos nós estamos sempre tentando se posicionar dentro dessa carreira de gerente de projetos, ou de iniciativas estratégicas. No teu caso, você vai ter que ser um especialista em inovação e vai ter que entender de pensamento estratégico e de planejamento estratégico se você quiser ir para o escritório de projetos da organização. Então, as duas competências é entender inovação, seja inovação incremental, inovação disruptiva, sistemas de gestão da inovação, de como o teu banco, o Banco Itaú, promove a inovação, entender a cultura organizacional da estrutura. Você está numa área que é uma das áreas mais inovadoras no sistema de serviços no Brasil, né? O sistema bancário, o sistema financeiro no Brasil é um dos mais sofisticados do mundo. Não é sofisticado em relação à América Latina, não, sofisticado no mundo. Nós temos coisas que a Europa não tem e os Estados Unidos não têm. Exemplo, o Pix. Né? Não sei se você sabe que o Banco Central americano acabou de fazer uma parceria com o Banco Central brasileiro para transferência de know-how do Pix para os Estados Unidos. Não se esqueça que nos Estados Unidos um cheque ainda leva 25 dias para ser compensado. 25 dias para ser compensado em 2022, pessoal. Então, Jonathan, você está numa área em que a inovação é primordial, os impactos da transformação digital estão criando novos concorrentes. Hoje, o Itaú já não concorre só com o Bradesco, com o Santander, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, mas concorre com o C6, concorre com a MRV, concorre com o Sem Parar, concorre com o Nubank, concorre com o iFood, concorre com o Uber, tudo isso concorre com a Magalu. Então, todos esses sistemas que, de alguma forma, proporcionam convivência, conveniência, mobilidade, facilidades para os clientes na parte financeira, são concorrentes dos bancos hoje. Se você notar, o segundo maior consórcio hoje do Brasil, maior empresa de consórcio hoje do Brasil, está dentro do Magalu. Né? Magalu hoje é a segunda empresa de consórcio no Brasil, seja consórcio imobiliário, seja consórcio para festa de casamento, seja consórcio para compras de eletrodomésticos, seja consórcio para a educação dos filhos e etc. Então, eu diria para você, Jonathan, pensamento estratégico e inovação. Se você já tem uma parte conceitual e prática de execução de projetos, você sabe trabalhar um cronograma, você sabe trabalhar uma estrutura analítica de produto, você sabe trabalhar um orçamento, você sabe trabalhar um plano de gestão de riscos, você sabe trabalhar um plano de comunicação, você sabe trabalhar um plano de compra, um plano de aquisição, você sabe entender quais são os requisitos e os níveis de qualidade necessários para a entrega do valor do projeto, você vai ter que subir agora do pronome interrogativo como, e vai ter que ser capaz agora de responder dois novos pronomes interrogativos, que é o que e por quê. Porque quando a gente está na parte de execução, a gente está no como. Vamos fazer com Scrum, vamos fazer com Scrumban, vamos fazer com XP, não sei. Ok, esse é o como. Mas se você já tem esse conhecimento do como, você agora tem que responder, ser capaz de conversar com as partes interessadas dentro do banco, né, para responder dois novos pronomes interrogativos. O que nós devemos entregar para a organização? O que a organização precisa para manter a sua competitividade? E por que nós precisamos fazer isso? E aí você tem que ir para a parte de pensar e para a parte de planejar. Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, assim, como eu já venho pesquisando... Jonathan, me dá licença também só de complementar, a sua pergunta é muito pertinente, né? E me instigou aqui, né? Então, eu tenho a impressão que eu entendi que você está fazendo um curso, é isso, no IPOG,
né? É isso mesmo que você falou? A MBA em Gestão de Processos e Projetos. Ah, então, perfeito. Eu entendo assim, Jonathan, né, que talvez a proposta, né, do curso que você está fazendo, talvez no meu entendimento, viu? Eu também não conheço, tá bom? É mais voltada para elaboração de processos. Então, estaria mais, talvez, voltado um pouquinho mais para você desenhar estruturas operacionais, né? E eu entendo que o nosso é uma proposta, né, para desenvolver o gerente de projetos, o líder de projetos, né? Então, eu entendo que aí é a diferença, né? Veja só, Jonathan, eu estou dizendo aí meio, né, também sem saber, né, com muito mais profundidade, mas eu entendo que é isso, que talvez você esteja desenvolvendo processos, né? E nós estamos aqui fazendo uma discussão, não quer dizer que o processo não seja importante, viu? De forma alguma, mas que nós estamos aqui fazendo uma discussão de formar líderes, gerentes de projetos, com uma visão ampla, né? Com uma visão que vai ultrapassar, né, o desenvolvimento do processo, o desenvolvimento só do desenho da rotina, sabe? Né? Mas, na verdade, a gente está pensando como fugir da rotina, como pensar diferente dos outros, como pensar acima da rotina. Enquanto nós pensamos só no processo, enquanto nós pensamos só na rotina, nós estamos morrendo sem perceber. Sabe como que é? O que nos mata? Fala, Jonathan, é a rotina ou não é? Né? Ah, nem se fala, pelo amor de Deus. E aí me fala, né? Quem é né, os CEOs que fica preocupado se, né? Tem que pensar estrategicamente, tem que pensar diferente. A rotina a gente tem que deixar, né, para a operação mesmo, né? Não tenha dúvida, a rotina é operacional. Agora, como que nós precisamos ser diferentes, né, e pensar estrategicamente, né? Então, quando nós falamos, olha, eu penso assim, né, Jonathan? Por exemplo, Volpato, você está aí, não sei o quê, pá. Mas eu penso assim, o que eu quero da minha vida daqui a 5 anos? Você percebe? Você vai falar, não, você quer ficar no ramo de educação? O que eu quero, mas quero crescer. Então eu penso assim para o Jonathan, né? Ô, Jonathan, o que você pensa né, assim, né, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Não é assim? E a partir desse ponto, nós tomamos decisões. As decisões, elas vão mudar a nossa rotina. Não é verdade? Né? E o que nós propomos é isso, viu, Jonathan? O que o professor Miguel colocou, né? Mas em um pensamento mais estratégico. Não, com certeza. Eu consigo linkar, professor, porque eu já venho com o curso, assim, muito do curso eu pego e coloco na minha vivência, no meu dia a dia. Ou seja, muito do que o professor falou, eu consigo colocar lá dentro da minha instituição, onde eu posso buscar para conseguir responder também a minha própria pergunta. Mas eu venho buscando e, assim, eu entendo que o curso está mais voltado para líderes, mas, assim, tem muito do filtro, né? Eu consigo filtrar muita coisa e puxar para dentro de mim ali o que é que está mais voltado para mim. Perfeito, Jonathan. Só para dar também uma ajuda aí, né, nesse sentido, tá? A gente sempre tem o grupo aí de trabalho, né, que chama-se planejamento, né? Então, quando eu falo no Você S.A., né, planejar a minha carreira, né? Se eu falo planejar um produto, né, eu vou estudar todo o produto, as características que o produto tem que ter, né, os entregáveis dele, vou fazer um cronograma, de repente, né, vou decidir o que vai ser comprado, como vai ser a qualidade disso ou daquilo, quem que é o público-alvo, o que ele precisa, etc, etc. Tá bom? Agora, quando eu estou pensando na minha carreira, eu falo para você assim, estuda a sua empresa. Estuda a sua empresa para você saber o ambiente que você está, né? Como é que é subir na carreira aí, o que as pessoas que subiram, que tipo de currículo elas têm, né?
como é que elas trabalharam, como é que funciona a cultura interna e a estrutura interna. Você tem que entender muito bem isso para ver como é que você vai fazer essa sua transição de sair um pouco mais do operacional para começar um pouco mais no estratégico, né? Então, é preciso a gente conhecer muito bem onde é que a gente está fincando o pé, como é que isso funciona, né? Eu sempre falo que para os meus alunos que estão começando a vida na graduação, estagiários, começam a estagiar, eu falo assim, ó, cara, você ainda não sabe nada, calma, observa, né? Observa, 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 entende quem é quem, entende as políticas, né? Entende a organização. Você já tem bastante tempo de casa, que tenho certeza que você já conhece, mas isso é importante para você pensar agora como é que eu faço, como é que eu alio isso na minha atividade, como é que eu desenvolvo o meu potencial, o que que eu preciso ter a mais, que requisitos tem e como é que isso funciona. Então, Exatamente, professor. só dando essa contribuição aí. Obrigado. Sucesso para você. Muito obrigado vocês, pelo amor de Deus. Deixa eu até Agora, o fazer Jesus. Isso, tudo Oi, bom? Jesus, boa noite. Eu trabalho aqui, sou de Belo Horizonte, trabalho numa empresa de locação de equipamentos de informática. Hoje eu sou diretor de operação, já trabalhei numa multinacional como gerente de projetos há alguns anos, né, na Stefanini, que é uma empresa de São Paulo também, de software e tal. E o que eu vejo hoje, né, inclusive estou num momento de transição de carreira diferente, num formato com uma responsabilidade de equipes, né, multifuncionais, mexendo em departamentos diferentes, implantando um sistema novo de ERP, que é o SAN, que eu não sei se alguém conhece aí, que é excelente e que está sendo adaptado para a nossa realidade, que é a locação, né? Que ele é um ERP voltado para o mercado de varejo e tal. E o que me chamou a atenção, que eu gostaria de saber nisso, é que a gente vai vendo que a gente trabalha hoje com profissionais de diversos skills, com capacidades diferentes, com idades diferentes, com perspectivas diferentes. E quando a gente fala hoje em gestão de projeto, mais do que usar metodologias ágeis, a gente tem que ter uma capacidade de comunicação, de tempo de resposta, né? E aquele assim, o respirar para você ser mais assertivo e buscar, né? Deixar o seu time ser colaborativo e saber delegar, ouvir, né? E não ter aquela gestão, vamos dizer assim, pesada e que você quer ser controlador, né? Então, eu queria ver se dentro desse curso se está sendo pensado alguma coisa para você enxergar a sua equipe de uma forma mais ampla, com a cabeça aberta, né? Dando aquele toque assim, né? Aquele refino no olha. Você tem que saber ser um bom mentor, saber aquela hora que você vai cobrar e falar assim, olha, eu preciso disso, e aquela hora que você tem que incentivar e falar assim, filho, vai que eu tô te vendo, o famoso assim, né? Jesus, a tua pergunta como que é? Essa pergunta é muito boa, né? Às vezes, né, Jesus, você falando assim, olha, vai, mas a ponta da corda está aqui, né? Isso, mas é porque, assim, eu tenho, né, que agradecer toda a minha trajetória profissional, principalmente na Stefanini, que foi uma empresa que me ensinou muito. Eu tive um gestor que ele viu o potencial. Eu não tinha formação acadêmica, eu tinha competência, então eu tinha um bom skill. Então, eu tinha a habilidade de trabalhar na área de negócio, então eu fui apoiar, primeiramente, fazendo proposta técnica, e aí eu me envolvi nessa parte de custo, de elaborar uma proposta comercial, financeira. Então, eu cresci nessa habilidade, né? Fui buscar formação anos depois, né? Hoje eu sou formado em gestão de processos gerenciais e com a vasta experiência em desenvolvimento de sistema, né? Então, trabalhando com pessoas
cara, de tudo que é nível. Então, hoje não é a dificuldade, a gente vai buscando ler, escutar e ver, né, aulas e fazer novos cursos de gestões ou de lideranças, né? Acabei de fazer um na CON, que é recente também, que é a formação de líderes, que eu achei sensacional, e o foco hoje em tudo são as pessoas. Você trabalhar muito mais as pessoas e deixar que elas usem esse poder dela de criatividade. E por que eu estou colocando isso dessa forma? Porque no processo que eu estou de implantação, eu estou vendo que, às vezes, essa coisa de você tentar ser rígido demais do outro lado e não escutar o outro, ele está trazendo muitos problemas que não deveria existir dentro do projeto, entendeu? Que era só aquela coisa assim, escuta, ó, você é bom para fazer isso, então deixa eu te aproveitar melhor naquilo ali que você é capaz, né? E eu vou, aquele famoso, vou acompanhando, igual você falou, vou dando a cordinha, quando precisa você puxa e vai devagarzinho, entendeu? Perfeito, muito bom, excelentes colocações, né? E nós temos um módulo, né, com o professor Adilson Souza, né, que é PhD na questão de trato com pessoas, né, de relacionamentos, né? E ele tem estudos, né, livros publicados, né, sobre essa questão, né, de relacionamentos, e principalmente, sabe, Jesus, no mundo empresarial, né, que é um grande problema, né, que às vezes né, todos nós aqui, às vezes nós ficamos mais, né, dedicados a negócios, a empresas, do que na nossa família, né? Então, sim, né, a nossa proposta é um eixo dedicado ao desenvolvimento do potencial humano, né? Então, tem vários módulos, né? São 4 módulos, né, professor Miguel, que a gente envolve o potencial do ser humano, né? E principalmente um módulo que trata de stakeholders, né, relacionamento, que é do professor Adilson Souza. Não é isso, professor Miguel? Gostaria de complementar? O Jesus, fazendo um foi gancho muito boa a colocação dele, o professor Alexandre, fiquem à vontade, por favor. Fazendo um gancho, ele está para fazer uma propaganda do Adilson, que eu trouxe ele aqui em Ribeirão Preto, aqui. Ele deu uma palestra para a gente aqui na FEA USP, ele lançou esse livro aqui, né? Está aqui, a aí, ó, liderança tá vendo que eu tinha acabado de falar? está aqui, ó, né? Olha aí, Jesus. Que é do professor Adilson, e foi sensacional a palestra dele aqui, foi muito boa, né? Já tem um grupo de estudo aqui na própria FEA USP sobre liderança espiritualizada. A gente sabe que isso é uma tendência, não só uma tendência, é uma realidade hoje na realização de projetos, né? Na liderança de uma empresa. Isso é fundamental, né? Quando você estuda, o grande desafio aí, tem 2 grandes desafios para as organizações dentro da indústria 4.0. O primeiro é a comunicação, né? E o segundo é o relacionamento humano. São os 2 principais desafios que nós temos aí frente aos novos projetos. É isso mesmo. Né? Perfeito. Jesus, pela primeira vez na história do homem, 5 gerações estão convivendo juntas. Isso nunca tinha acontecido. Eu, quando tinha 10 anos de idade, eu já não tinha avós. Então, com 10 anos, eu perdi os meus avós, e hoje você está convivendo com um menor aprendiz que tem 14, 15 anos na empresa, um menino de 18, um menino de 25, uma pessoa de 40, uma pessoa de 50, uma pessoa de 70. Né? E as empresas têm que atender todos esses consumidores ao mesmo tempo. Então, estamos trabalhando com 5 gerações que têm processos cognitivos de aprendizagem e de trabalho diferente, e isso obriga, hoje, a uma estrutura de talentos humanos mais estratégica para retenção de talentos, porque você sabe quanto custa hoje para uma empresa contratar e depois perder um talento. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer para uma empresa, é perder um talento. Então, essa parte de
geracional, essa parte de retenção de talentos, essa parte de entender o impacto na mudança da estrutura organizacional, saindo de silos para trabalhar de forma circular, para trabalhar de forma em rede, para trabalhar por meio de squads, por meio de tribes, por meio de equipes multidisciplinares, com conceitos diferentes, com especializações diferentes. Isso é, com certeza, um dos nossos pontos fortes no nosso MBA, porque isso tem a ver com a inovação, né? O impacto da inovação, a inovação não é simplesmente uma inovação tecnológica de produto. As pessoas esquecem que a inovação ela impacta o modelo de negócio, impacta o business plan, impacta a estrutura organizacional e etc. Então, o professor Adilson, na disciplina, ele fala fundamentalmente de team building, que eu acho que é o que o Jesus está colocando, ou seja, a necessidade de construção de equipes, de construção de times com diversidade, com idades diferentes, com capacidades diferentes, com competências diferentes, de forma a que essa equipe em rede possa entregar o resultado do projeto. Então, essa questão do team building, essa questão da gestão do talento humano, essa questão do trabalho com as gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho, que hoje é híbrido, porque nós também trabalhamos essa questão do híbrido, ou seja, uma parte da equipe de projeto está no presencial e outra parte da equipe de projeto está na Índia, está na China. Por exemplo, eu me lembro que no tempo que eu trabalhei na Stefanini também, nós estávamos trabalhando com uma fábrica de software na Índia e uma fábrica de software em Miami, né? Você lembra disso, né? E nós estávamos com 24 horas todos os dias, porque o fuso horário na Índia nos obrigava a ir para frente, o fuso horário em Miami... Era maluquice. Era uma maluquice total. Então, eu acho que você tocou num ponto fundamental. É uma das grandes diferenças também que eu posso colocar para o Jonathan em relação ao curso de GPP, ou seja, o nosso curso é muito mais voltado para entender o impacto da transformação digital nas estruturas, não simplesmente a gestão de processo tradicional da gestão de projetos, mas eu acho que você trouxe uma questão fundamental. Gerir projetos é entender de gente, é conviver com gente, né? Eu acho que ultimamente ela está sendo muito mais focada nessa questão de gente, porque, né, aqui a gente vai vendo que os jovens são imediatistas. Então, eles têm uma dificuldade grande com crítica, a gente também não gosta, ninguém gosta de ser criticado, e a gente está tendo que aprender a trabalhar essa avaliação in-to-in, esse 360, de você repensar a visão do outro em relação ao que você também faz, né? Porque, às vezes, a gente está acostumado, a gente é uma geração, cara, sei lá, eu tenho 47 anos, então meu pai olhava para mim com cara feia e eu já não falava nada. Então, a gente traz uma carga dessa, a gente tem que reaprender a nossa forma de comunicar. Então, hoje o que eu tenho buscado não é só um curso que tenha uma capacidade de me ensinar sobre processos ágeis, para que eu aproveite melhor meu tempo, que o processo aconteça de forma mais rápida e eficaz, né? Com aquela eficiência necessária ali, pelo dinamismo dos negócios hoje. Mas eu tenho uma preocupação de melhorar oratória, a forma de você lidar com pessoas, porque eu tenho visto que esse é o impacto do momento mesmo. Perfeito. Nós temos aí só uma um disciplina... Só um detalhezinho, viu, Jesus e Jonathan, né? Eu tive o privilégio, né, de assistir o primeiro módulo, né? E adivinha quem é, né, que dá o primeiro módulo? Professor Miguel, né? Então, eu já estou na frente de vocês. Então, o que ele tem colocado, né, em função do que vocês colocaram, né, em função do que vocês questionaram, e muito bem, né? Então, ele aborda, sim, ele trata essas coisas já no primeiro módulo, né? Então, era só para fazer uma menção. Então, o professor Alexandre vai conversar com vocês, né, sobre aquisições, né, e qualidade, e a minha responsabilidade vai ser conversar com vocês
sobre como transformar tudo isso em dinheiro, né? Como fazer a análise, a viabilidade, né, financeira dos projetos, né? Então, é muito legal que mesmo, né, que o Jesus coloca, né? Olha, mas então às vezes a gente brinca, né, que a questão da responsabilidade, né, a questão da responsabilidade social, né, em todos os projetos, né, que a gente tem conversado muito, né, e hoje a sigla da moda é o ESG, né, é o Environment, né, o Social, né, e o Governance, né, e eu fico com essa parte, né, eu fico com a parte da governança, né, mas vocês sabem que todos os projetos, né, eles precisam ser economicamente viáveis, né? Porque não adianta a gente pensar na questão de ser responsável, né, ou ter responsabilidade social, se um projeto não for economicamente viável, né? Se ele não for socialmente justo, né? Se não for ecologicamente correto, né? Como nós tratamos os resíduos, como o McDonald's trata, né, o óleo que fica lá nas fritadeiras, né, como trata as embalagens, né, ou como trata os sanduíches que não são vendidos e depois são jogados, né, fora. Imagina isso, gente, a gente trazer isso para todas as empresas. O quanto nós temos que pensar em responsabilidade social, né, o quanto nós, em projetos, né, temos o cuidado com o nosso planeta, né? E vocês concordam, né, que as empresas estão investindo muito, 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 né, em conscientizar as pessoas sobre como fazer isso, mas investindo milhões e milhões e milhões, né? As redes de supermercado têm investido milhões, né? Tem acompanhado, Jesus, esses investimentos, né? O que você faz com as sobras de comida da sua casa, o que você faz com as embalagens, né? Então, vocês concordam, gente, que isso já é um super projeto, talvez um dos projetos mais importantes da atualidade, né? O que fazer com os resíduos? Olha que coisa maravilhosa, quantas coisas nós temos para pensar, para desenvolver, para evoluir, sem conscientizar as pessoas, não vira nada, absolutamente nada, né? Então, o nosso foco é esse. O nosso foco são pessoas. Nosso foco são vocês. Pois não, professor Miguel? Não, eu só ia colocar em relação à questão que o Jesus colocou, que nós temos um módulo só de comunicação, negociação e código de conduta, de ética. Então, tem uma disciplina só para essa parte do gerente de projetos como comunicador, e aí tem a questão toda da oratória, da mensagem vertical, lateral, para baixo, e também temos uma parte de negociação, que a gente utiliza o método Harvard de negociação para entregar, e uma parte de conduta ética que tem a ver com essa questão aí do ESG, porque nós temos que ser éticos tanto na parte ambiental, quanto na parte social, quanto na parte de transparência. Então, nós temos uma disciplina de gestão de recursos para team building e uma disciplina depois para as competências, para melhorar as competências de negociação, comunicação e conduta ética. Eu espero ter respondido a tua pergunta, Jesus, e vou passar agora para a Sara. Diga, Sara. Boa noite a todos. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Queria agradecer vocês por esse momento, né? Eu já sou aluna. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou aluna do IPOG em outro curso, que é de gestão tributária, auditoria e controladoria. E eu fui eu mudei de função recentemente. Eu era da parte administrativa financeira e fui para gerente de projetos. Uma empresa pequena, que é uma construtora, eu até botei aqui no chat no começo, assim. E todo mundo que é gerente de projetos na área da engenharia é engenheiro. Então, eu tenho essa dificuldade. Demorei bastante tempo, inclusive, para compreender por que eu tinha sido colocado nessa função, né? Porque tinha outras pessoas na empresa para poder assumir isso, mas, enfim. E foi uma dificuldade, assim. Então, eu fiquei feliz quando eu vi que a maior parte dos professores é da minha área, que eu também sou administradora.
estava até conversando aqui no privado com o Jonathan, que independente dos medos que a gente tem de assumir uma carreira nova, porque eu estou buscando conhecimento agora. Eu fui para essa função por algo que alguém enxergou em mim, mas não é que eu tinha o conhecimento para isso. Então, eu tenho que correr atrás. Por mais medo que a gente tenha, tudo a gente dá conta de fazer. O mais difícil mesmo é lidar com as pessoas. Então, assim, nesses meses que eu estou nessa função, as maiores dificuldades que eu tenho encontrado é realmente tudo isso que vocês estão falando, são as pessoas. Então, assim, é uma cobrança que a pessoa não tinha, agora ela tem que ter, porque antes ela só tinha que prestar contas ou dar satisfações ao setor dela, mas agora ela é integrante de um projeto específico que ela precisa também, tipo assim, o meu chefe costuma dizer assim, tem muito cacique para pouco índio, você acaba sendo um cacique de todos os índios, e às vezes eles não querem atender, assim, a maior dificuldade realmente são as pessoas, então eu achei interessante que vocês colocaram muito bem isso, e não sei ainda se eu vou conseguir fazer esse curso, porque eu estou fazendo outros cursos da área, mas ao pessoal que pode estar aí assistindo a aula e pensando se vale a pena ou não, o meu curso eu comecei presencial do IPOG, a outra pós que eu fiz, e foi no período da pandemia, depois ficou online, e eu só queria deixar claro assim, para todo mundo que estiver em dúvida, vale a pena, não perde a qualidade, muito mais uma que já está começando para ser dessa maneira, né? Professores são maravilhosos, vocês não vão perder nada de se dedicar a estudar com essa galera aí, porque é só fera. É só isso que eu queria dizer. Sara, Sara, professor, só uma Sara, deixa observação. só falar aqui, Sara, muito obrigado. Ó, você vê como é importante a gente combinar, né? Tá vendo? Né? Obrigado, Sara. Fantástico, viu? Obrigado pelas declarações. Sara, como aluna do IPOG, você já tem 35% de desconto na segunda pós, viu? Olha! Nossa! Descontão, descontão. Olha! Obrigado, Sara. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Fique à vontade, pessoal. Mais alguém? Eu vou falar de novo só rapidinho, porque é um negócio que eu estava falando com o João, vocês me desculpem. Porque ele, da palestra aí falando sobre o mercado de trabalho, uma coisa que eu comentei com ele aqui no privado, assim que eu fui para essa função, a pessoa na família fica sabendo da mudança de função e tal, e alguém me convidou para fazer uma entrevista em outra cidade, numa empresa assim, muito maior do que a que eu trabalho. Eu não fui fazer, eu fiquei com medo, porque assim, eu acabei de ir para essa função e tal, mas era uma vaga que não estava anunciada, eu não sabia que existia, e mesmo assim a oportunidade chegou para mim, bateu na minha porta. Então, e também o pessoal está pensando assim, mas será que tem mesmo tanta vaga assim? Tem muita vaga. E onde eu moro, eu sou de Alagoas, é um lugar que a indústria não é tão forte, a construção não é tão forte, e a vaga veio bater na minha porta. Então, assim, o pessoal não fica com medo de investir nessa carreira, porque tem muita oportunidade. É verdade. Os estudos mostram, né, o que a Sara está dizendo, a diferença já de quem, né, tem a oportunidade de fazer graduação e ir para o mercado de trabalho e quem não tem. Né? Já é uma diferença significativa, né, nos ganhos, nas oportunidades. E depois, né, quem tem a graduação e depois tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação, é muito diferenciado. Quem tem duas graduações, então, nossa, vai sendo muito diferenciado. Né? É aí que é a oportunidade, que aí acaba, ao contrário, como a Sara falou, às vezes as empresas vêm atrás de nós. Né? E aí é o momento da gente crescer, da gente exigir, né, o reconhecimento, né, pela nossa graduação, sabe? A oportunidade que que nós temos, né, de conectar mais neurônios. É isso que nós precisamos fazer, a gente conectar neurônios, né? E como nós fazemos isso? Nós estudando, conversando com pessoas que sabem mais do que nós, lendo muitas coisas sobre um assunto que eu
acredito que vai ser a sustentação para a minha vida e para a minha família, né? Então, isso é o que nos diferencia, né? E faz com que nós sejamos reconhecidos, né, pelo mercado. Obrigado, Sara. Vamos lá, vamos conversar com mais alguém ou vocês acham que por hoje está bom? Mais alguém? A Adriana fez um comentário, ó, professor. O IPOG Então, simplesmente ganhou meu coração, já consegui que uma amiga também ingresse no IPOG. A minha é de olha, gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas. Já tá. planejando a próxima, também tem Ah, 35% já. bacana, parabéns, Perfeito, parabéns, Adriana. Adriana. Fantástico. Mais Uma alguém tem alguma excelente pergunta? escolha. Acho que não, né, professor? Bom, Acredito que... que, Pode falar, professor. então, né, se ninguém tem pergunta, então, aqui da minha parte, né, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a paciência de vocês e a oportunidade, né, que nós tivemos aqui para estarmos juntos aí nesse momento, né? Dizem que a vida é feita, né, por momentos, né? E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que eu sou feliz nesse momento. Eu sou feliz nesse momento que eu estou com vocês, né? Então, quando nós, né, esse é um momento da minha felicidade. Às vezes a pessoa fica procurando felicidade, não sei aonde, no futuro, no passado, não sei aonde. E eu falo assim, quando eu sou feliz nesse momento. Sou feliz nesse momento que eu estou com vocês, nesse momento que eu estou em sala de aula, nesse momento que eu estou trabalhando, nesse momento, enfim, o momento que nós estivermos é o momento que eu sou feliz. Eu posso dizer para vocês, esse é o momento que eu estou muito feliz e agradeço do fundo do coração a paciência, né, de vocês aí em nos ouvir, né? Então, da minha parte, era isso que eu tinha para dizer. Professor Miguel, professor Alexandre, e aí a Ana com as considerações finais. Mandar um abraço para todos, tá? Agradecer aí a participação, agradecer a Ana, agradecer o professor Volpato, o professor Miguel, né? Mandar um abraço para o Jesus, sou mineiro aí de BH também, Jesus. Qualquer hora eu apareço aí de novo, né? Um abraço bem grande aí para os mineiros todos, tá bom? Bora Um tomar um abraço para café e vocês, que comer tenham pão uma de queijo. excelente semana aí. E a Ana aí fica com as considerações finais. Professor Miguel? Bom, professor Miguel? Da mesma forma, faço as palavras do professor Alexandre, do professor Luiz Volpato. Então, sejam muito bem-vindos. Usem a networking, nós estamos aqui à disposição de vocês. Não tem aqui a figura do professor e do aluno, todo mundo aqui é colega, nós aprendemos juntos. Esse é o mundo da aprendizagem coletiva. Eu sempre digo que a inteligência do grupo é maior do que o mais inteligente. Então, nós somos hoje gerentes de inteligência, gestão de projetos é inteligência, entrega de valor, entrega de inovação, entrega de competitividade, e esse é o nosso papel aqui. Colocar um mindset para aquilo que vem o futuro. Por quê? O que te trouxe até aqui foi muito bom, mas o que te trouxe até aqui não vai ser suficiente para te levar para frente. Então, nós precisamos entender que conhecimento tem data de validade e que nós entramos num processo agora de aprendizagem e desaprendizagem contínua. Eu digo sempre que é mais difícil a gente ter a humildade de desaprender do que propriamente aí o esforço de aprender. Porque o que eu aprendi em 1985, quando eu me formei em administração, eu já não serve para nada hoje. Então, eu tenho que estar toda hora desaprendendo, tendo a humildade de entender que aquela experiência e os conhecimentos que eu tenho não se adequam mais a essa realidade, não resolvem os novos problemas, e precisamos ter que criar esse esforço, essa disciplina, essa organização, essa intenção, essa motivação, né, para continuar aprendendo continuamente, de forma que as nossas competências nos permitam adquirir ou poder alcançar novos projetos, novos desafios. Da minha parte, muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença e me coloco sempre à disposição. Um grande abraço.
Muito obrigado, professores. Eu gostaria de agradecer, em nome do IPOG, a todos que, né, tiraram um tempinho para participar conosco desse momento. Agradecer aos nossos queridos professores pela disponibilidade, atenção de sempre, viu? Pessoal, aqui no chat eu deixei todos os contatos para certificação, meu contato da Larissa para mais informações, tá? Fiquem à vontade para quem tiver interesse em conhecer o projeto da pós, tá bom? E ingressar agora dia 29, é só acionar a gente no WhatsApp, tá? E até a próxima, pessoal, professores. Muito obrigado pela disponibilidade. Valeu. Muito Tchau, obrigado. Uma boa tchau. noite a todos. Boa Obrigado, noite. Ana. Obrigado a todos. Boa noite a todos.